Chegamos em Kotor. Que fica aqui em Montenegro. Entramos na cidade murada. Viemos de ônibus lá de Dubrovnik e por um litoral recortado maravilhoso desse mar Adriático. E agora estamos aqui nessa cidade murada histórica, patrimônio da Unesco, e vamos procurar um lugar para comer. Que para variar a gente está morrendo de fome. Já de cara já estamos chocados. Não é? Diferente, com pedra colorida, naquela pedra só bege. É, o piso de Dubrovnik. O piso de Dubrovnik era uma pedra linda, né? Toda beijinha, a cidade inteira. Esse aqui não, tem esse piso aqui, ó. É. Por que não? Ah, um casamento. Olha um casamento aqui, que bonito. Ai, tem um fotógrafo lá atrás. Enquanto a gente vai andando por essas ruas lindas aqui dessa cidade murada, a gente vai aproveitar para contar um pouquinho da história da cidade e do país, de Montenegro. Para começar, Montenegro é o país mais novo da Europa. É o bebezinho, tem só 16 ou 17 anos, foi fundado em 2006, né? 2006, quando a Montenegro se separou da Sérvia, então ele não é maior de idade ainda, tem 17 anos. Tem países mais novos, mas Kosovo, por exemplo, não é reconhecido por todo mundo, né? Inclusive o Brasil é um que não reconhece Kosovo. Mas a história dele não começou há 17 anos, a história começa lá atrás, na época dos romanos. É que essa região, para variar, né, teve assentamentos romanos do século I. Para variar é verdade, porque onde que não teve? E ainda por onde tem ruínas, e por onde não tem. Por onde que eles não passaram. E é verdade, tem ruínas romanas aqui do século I. Eu tô, inclusive, uma dica, tô lendo um livro incrível que se chama O Imperador, que é ficção histórica sobre a história do Júlio César. São 5 livros, na verdade. E eles contam exatamente os detalhes dessa coisa dos romanos de saírem conquistando, de não parar nem por um segundo os exércitos por toda a região. Essa região aqui especificamente, na época era Dalmácia. Mas aí fica a dica. O Imperador, de Cohn e Gulden, um livro fantástico. E depois, quando caiu o Império Romano, aqui foi conquistado pelo Império Otomano, que trouxe o islamismo, porque antes disso eram os bizantinos, né? O Império Romano do Oriente. E com eles era cristão ortodoxo, que é a religião dominante do país até hoje. Hoje. Eu acho que são 75% cristãos ortodoxos. A maioria. Assim como na Sérvia, né? E 15% são muçulmanos nesse país aqui. Mas não foi só isso. Depois que caiu o Império Romano, teve um período assim em que houve também um domínio dessa região pelo Reino de Veneza. E pelos eslavos. E é por isso... É por isso que a língua é muito parecida. É a língua sérvia, praticamente. Se fala muito sérvio aqui. É uma língua eslava. Mas eles também têm o montenegrino. A língua montenegrino, que é a raiz eslava também. Essa catedral que está aqui atrás é a Catedral de Kotor. É uma de 2 catedrais católicas que tem no país inteiro. Ela foi construída em 1166, mas ela foi completamente destruída por um terremoto que teve, o terremoto de Dubrovnik, que a gente falou lá. Para quem não viu o vlog anterior, é o terremoto que destruiu Dubrovnik, que não é muito longe daqui, destruiu também. Foi em 1667. Isso. E depois teve outro terremoto em 1979 também, quer dizer, essa catedral, está escrito ali, 1166, mas na verdade ela caiu, reconstruíram, caiu de novo, reconstruíram, lógico, usando algumas pedras originais, o mesmo projeto, né?
Mas ela é coitadinha, foi judiada ao longo da história. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano perdeu a guerra e se extinguiu, aqui ficou pertencendo à Iugoslávia. Resumidamente, né, toda essa região aqui pertencia à Iugoslávia. E na Segunda Guerra Mundial, essa região foi invadida pelos fascistas italianos. Eles invadiram a Albânia, né? A Albânia, país ao sul aqui. E aqui. E depois os nazistas vieram também, os alemães vieram. E dizem que Montenegro ofereceu muita resistência a essa invasão. E aí acabou a Segunda Guerra, a Iugoslávia ficou sob a batuta do Tito, famoso Tito, que ficou 30 anos no poder, até 80. Depois que ele morreu... vamos pra cá, acho que é mais bonito. Vamos. Depois que ele morreu, aos poucos, o comunismo foi ruindo, a Iugoslávia se dissolveu em 92, e aí era Sérvia e Montenegro, né? Sérvia e Montenegro era o único país... Era o único país, ficou assim até 2006. 2006 foi pacífica a divisão e passaram a haver dois países separados. Sérvia de um lado, Montenegro do outro. Sem briga, sem revolta. Foi feito um plebiscito, né? Com a população local. E aí eles se separaram. A cidade é um labirinto de ruas maravilhosas, que nem a que a gente foi. Eu vou começar a esquecer o nome dos lugares. A gente está indo em tanto lugar. Dubrovnik. É bem menor que Dubrovnik, mas é uma loucura isso aqui. Um labirinto maravilhoso. Ela é considerada a cidade medieval fortificada mais intacta do Mediterrâneo. Kotor? É. Eu não sabia disso. Nos nossos vídeos a gente gosta de dar bastante informação, pelo menos informações básicas sobre os locais que a gente vai, sobre história. Então a gente dá uma estudadinha, dá uma lida, mas às vezes eu acho que a gente pode cometer alguns erros ou esquecer alguma informação valiosa. Então a gente pede para quem está assistindo, para quem gosta e se quiser fazer um comentário, acrescentar alguma informação, fica à vontade para fazer isso nos comentários abaixo do vídeo, que aí a gente aprende juntos. Como você é medrosa, meu Deus! Que isso? Agora, toda essa história de romanos, otomanos, eslavos, terremotos... O que tem? Tudo é muito interessante, né? É. Mas tem uma característica de Kotor. Qual? Que se sobrepõe a todas essas outras. Qual que é? Sério que você não sabe? Você tá falando sério? Miau? Miau, miau, miau. Go ahead. No worries. Go ahead. No worries. Qual é? É o gato? Como você fala como se fosse uma pequena Não, coisa. tô querendo descobrir se é. É. Gatinhos. Kotor é a capital do gato. Ela é conhecida como a capital do gato. Tem até um museu do gato aqui. Exatamente. E a cidade inteira tem gatos. Aliás, parece que é uma coisa do país. Aliás, quando a gente cruzou a fronteira, descemos para entregar o passaporte, já tinha uns 3 gatinhos ali. Já. E todos eles são carinhosos, são pacíficos, tranquilos. Você pode pôr a mão e fazer carinho. Parece que todos são bem alimentados. Acho que o pessoal dá comida, né? É, dá sim. Você não adora Turista também. Essa característica da cidade? Eu amo. Então pensei que você ia saber. Fofo. E aqui no fim da cidade, a gente andou até a parte mais próxima da montanha e encontramos uma rua que sobe em zigue-zague. Vai ser uma subida daquelas. A gente vai devagarzinho e a gente vai chegar... Forte. Num forte ou numa igreja. Um desses dois. Ou os dois. Paramos aqui para respirar um pouquinho. Vamos continuar a subida. E tem umas ruínas aqui no caminho. Você vê umas ruínas de construções antigas. Essa é do século XVII. Vai, porque você que sempre subiu tão bem. Vamos, galera! Cuidado com o pé. Mentira.
Primeira parada é nessa uma capela aqui atrás. Dá pra ver a cidade inteira. Você percebe que ela realmente não é muito grande. A gente estava comentando lá embaixo sobre o período veneziano, então essas ruínas são do período veneziano. A gente está subindo faz um tempão, ó, para chegar naquele forte ali. É uma delícia. A gente vai chegar antes do sol se pôr, porque ele vai indo assim de ladinho, diagonal, assim, não vai perpendicular ao horizonte, então demora mais. Vamos subir? Vamos. Eu não tô aguentando mais, mas vamos lá. Tô muito afim. Então vai. A subida é umas 10 vezes mais dura do que eu imaginava. Eu não pesquisei antes o número de degraus, mas eu vou tô adorando. Eu vou pesquisar na internet quantos degraus são. Eu vou colocar a informação na tela. A Carol sempre faz isso. Quando eu tô quase morrendo, ela me espera, aí quando chega ela sai correndo. Corre lá pra cima, só pra me humilhar. Não acaba com a água, pelo amor de Deus. Será que o cachorro tá com sede? Não, não vai dar água pra ele. Últimos degraus. Esse tal forte aqui tá completamente em ruínas. Tem uns locais aqui que a gente tem a impressão que estão a ponto de a qualquer momento vão ruir. E agora estamos chegando aqui bem na pontinha, onde dá para ter a vista de toda a cidade. Aqui do alto do forte a gente vai encerrar o nosso dia em Kotor. Deu para conhecer bem a cidade, né? É cidade pequena, né? É fácil de andar no centrinho, é muito pequenininho. Se você olhando aqui de cima, é um triângulo. A cidade murada é um triângulo, dá para ver bem daqui de cima. E aí depois desse triângulo tem a laguna, que é uma entrada do mar que vem assim recortando a topografia da região. Tem uns dentes assim. E lá no cantinho, no fim, tem a cidade de Kotor. E nós decidimos hoje que amanhã a gente vai mudar um pouco o roteiro mais uma vez. Vamos alugar um carro e vamos explorar mais o país, Montenegro. Então, continue nos seguindo, a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais desse país tão bonitinho e tão interessante. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.